Amigos, tudo jóia? Eu quero hoje apresentar uma mensagem que foi ministrada por um pastor convidado aqui em Blumenau, que por sinal foi meu mano mais velho. Sou suspeito a falar porque é família, né? Mas eu creio que Deus usou a vida dele poderosamente para nos trazer mais de Deus, o recado do Senhor aqui em nossa igreja. E esse culto foi gravado, é óbvio, né? Para que a gente pudesse rever, pudesse ser edificado. E a mensagem que virá a seguir é com ele. Vamos lá? Deus te abençoe e te use muito daí, meu mano William Sodré. Pois é, amigos, passei por Blumenau, Santa Catarina e agora a mensagem é comigo. Seja bem-vindo. Bom dia, povo de Deus. Pode sentar em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Deixa eu dar um bom dia aqui para o meu mano também, né? E é mano duas vezes, né, irmãos? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, que eu estou aqui com o meu irmão de sangue e irmão em Cristo Jesus, né? E ele é do meio, já todo mundo se define como pastor Sodré, mas Sodré por Sodré, eu também sou Sodré. E na verdade eu nasci primeiro que ele, né? Mas lá ele fazia o clipe hit no Rio e acabou furtando o Sodré só para ele. Mas eu espero a gente vai ter aqui uma manhã maravilhosa, eu creio, na presença do nosso Deus. Vamos compartilhar uma palavra, vamos crescer um pouquinho mais, vamos nos aproximar de um Deus que é maravilhoso. E como diz essa canção, ele é grande. Por falar nisso, está aqui também a Camila que está cantando aqui, é a minha esposa. Graças a Deus, esse ano é o ano já número 21 de casamento. 21? Só para não dar azar, a gente confere para ver se os números estão batendo. Nós temos dois meninos lindos, lindos, lindos. Onde eu vou, eu falo deles. Pensa nos meninos bonitos, irmãos. São os meninos que Deus deu para a gente. Um vai fazer já 18 anos em novembro. Olha como o tempo passa rápido. E o outro tem 14 anos de idade. Eles não estão aqui agora, mas estarão com a gente aqui também na igreja à noite, já que a gente vai passar o dia hoje aqui ministrando. E graças a Deus por isso. Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Amém? Inclusive, eu gostaria que você abrisse aí a sua palavra de Deus. Vamos para a palavra, aproveitar esse tempo nosso aqui juntos. E daqui a pouco a gente adora mais. Obrigado aí a turma do louvor. Graças a Deus. Que louvor gostoso, né? Tão bom estar na presença do nosso bom Deus assim. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em Marcos capítulo 4. Só para checar aí atrás, vocês estão me ouvindo bem? Ok, né? Marcos capítulo 4, deixa aberto no verso 35, tá? Deixa eu só fazer aqui uma introdução, uma consideração, que eu também fiz lá no meu cunhado, estava pregando lá esses dias, na igreja de Guaianazes, em São Paulo. Eu estava explicando às pessoas, antes de ministrar, é importante você entender isso. Para mim, eu sou suspeito de falar do meu irmão, né? Meu irmão, poxa, a família é um negócio muito de Deus, né, irmão? Porque é um negócio muito interessante. Família é só a gente que pode criticar a nossa. Quando você está perto de alguém que você fala assim, não, aquele meu irmão, não sei mais o quê, mas é seu irmão. Aí o outro começa a crescer, o outro que não é nada da família começa, verdade, aquele cara é terrível. Ei, peraí, é meu irmão. E família é só a gente se acha no direito de criticar ou de apontar um defeito. Mas não é porque é meu irmão, não. Eu tenho que dizer a vocês, graças a Deus pela vida dele. E nós vivemos um tempo assim de crise, eu vou chamar assim, espero que você compreenda, mas de crise de homens de Deus. A gente nunca sabe quando a gente de verdade está diante de um homem de Deus, a gente não sabe se é ou não é uma pessoa verdadeira, é ou não é uma pessoa fingida, e nós vivemos um momento, inclusive no que diz respeito à igreja, à fé, em que tem sido tão comum a gente se decepcionar com pessoas que pareciam ser. Isso é uma coisa que aborrece tanto o coração de Deus. Quando a gente está mais ligado à aparência, quando a gente está mais ligado a parecer uma figueira que tem tudo para ser e não é, e quando você procura fruto, e a gente entende pela palavra que o que glorifica a Deus nunca foi uma folhagem, uma aparência, mas foi o fato de frutificar, os frutos que aparecem. Em João 15, Jesus diz, nisso, pois, é glorificado meu Pai que está no céu, em que vocês dêem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o que ama, o que toca o coração de Jesus de verdade, é uma vida frutífera, né? É uma vida que aponta para Ele com
o nosso comportamento. E por falar, tem tudo a ver com a introdução que eu estou fazendo, imagine só, eu tenho dito o seguinte, antes de ministrar, que a gente compra o mensageiro antes da mensagem. Por isso que eu estou dizendo isso para você. Vou te explicar por quê. Primeiro a gente quer saber quem disse, para depois a gente abraçar ou não o que foi dito. Vou criar um exemplo aqui só para justificar o que eu estou falando. Imagine que eu estivesse aqui ministrando sobre como os maridos devem amar as suas esposas. Essa mensagem, ela é bíblica? Ela é bíblica. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que significa que o que Deus pede de nós é quase que um amor sacrificial. É você se entregar, é você ir para uma cruz, no sentido de eu anulo o meu eu no que diz respeito a fazer com que a minha aliança, a fazer com que a minha esposa esteja bem, esteja feliz. E eu gasto um culto inteiro ministrando sobre casamento. E aí na hora que eu termino o culto, você nem saiu do salão aqui ainda, e a Camila está aqui, apresentei ela para vocês, ela está cantando. E aí eu dou um grito com ela aqui, não precisa nem de microfone, você vai ouvir, porque você está no salão. Eu digo, tchau, vamos com Deus. E aí eu dou um grito, mulher! Uau, 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 uau. E dou uma voadora nela, assim, ungida, com os dois pés. Vocês entenderam? Imaginaram a cena? E vocês, obviamente, vocês vão ficar escandalizados. No domingo que vem, se você voltar, o que eu já acho difícil, mas vamos dizer que você é tutano mesmo, crente, raiz, e você volta. E quem é que está pregando de novo? Esse ser, chamado William Sodré, sou eu. E aí na hora que você me vê, você já fecha o coração. Esse cara tinha que ser preso. Esse cara não é de Deus. E aí, olha a cara de pau. Vocês estão enxergando a cara de pau? Eu digo, abra a Bíblia em Efésios, nós vamos falar hoje, vamos continuar de onde paramos. Sobre o dever que os maridos têm de amar, de tratar bem a esposa. Pergunto, ó o veneno escorrendo, ó a pergunta, a mensagem que eu estou pregando, ela é verdadeira? Claro que é, está na Bíblia. Por que vocês reagiram assim? Por causa do mensageiro. É isso que eu quero provar para você. Que a gente compra o mensageiro antes da mensagem. Por isso que tem pastor que você não escuta. Por isso que tem igreja que você não entra. Porque depende de quem para você saber se você abraça ou não o que está sendo dito. Você percebe com isso que, por mais bíblica que seja a mensagem, e por mais que eu cite um monte de versículos, se você olhar para o meu comportamento e você não vê Deus nos meus frutos, a mensagem, por mais bíblica que seja, ela perde o efeito porque ela está sendo liberada de uma boca que não vive. E essa era a briga de Jesus com os fariseus. Jesus chegou a dizer, está aqui, os fariseus, vocês devem ouvir tudo que eles estão falando, ensinando e praticar tudo que eles mandam, mas não olhem para o comportamento. Cuidado com o comportamento dessa turma, porque isso aqui é uma raça de vírus. Cuidado com esse pessoal. Então, nós não vamos ter um tempo para nos conhecer no que diz respeito a uma aproximação para você, pelo menos, entender quem é o mensageiro, mas eu vou partir do ponto que você vai acreditar que eu sou de Deus. Fala amém, só para dar uma moral para mim aqui. Então você vai partir do ponto, vamos partir desse ponto. Bom, o pastor teve aí, é um homem de Deus. A verdade é que você vai ter que acreditar nisso, porque nós não convivemos, você não me conhece na minha intimidade, você não conhece a minha história, mas eu tenho uma palavra, um recado, que eu entendo ser de Deus para você. Eu gostaria que você abraçasse isso como sendo de Deus, quem sabe uma resposta de oração para você. Tudo bem? Vamos então para Marcos capítulo 4, versículo 35,
E aqui eu faço uma segunda consideração e a gente prega. Mas eu prometo, vai ser breve, direto, tá? Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando para os discípulos, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Quero chamar a sua atenção para essa frase. Vamos repetir essa frase de novo? E havia também com ele outros barquinhos. Só mais uma vez, não se irrite com o pastor, hein? Vamos lá? E havia também com ele outros barquinhos. O que acontece em seguida? Levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Bem, eu acredito que você conheça essa história. É uma história de mais uma de tantas tempestades na Bíblia. Tem várias tempestades. E nós entendemos que tempestade é sinônimo de luta, de batalha. Quando alguém diz assim, olha, estou enfrentando uma tempestade, a pessoa, estou enfrentando uma luta, estou no meio de uma guerra, estou enfrentando um período de adversidade. Pelo menos essa é a ideia da tempestade. Nesta aqui, ela se diferencia porque Jesus está no barco. De Mateus 14, Jesus não estava. Os discípulos enfrentam uma tempestade. Em Mateus 14, Jesus vem caminhando sobre as águas para salvar os discípulos, e os discípulos não reconhecem Jesus. E a gente entende que realmente muita gente tem dificuldade de ver Jesus nas tempestades que enfrenta. É mais fácil ver Jesus na calmaria, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando as coisas estão acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Mas nós sabemos, você há de admitir, nem sempre é assim. A vida não é assim. Existem momentos em que as coisas saem daquilo que nós programamos e as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, e a gente tem dificuldade de ver Jesus nas batalhas que a gente enfrenta. E às vezes a gente olha, e o que é pior, não só não vê Jesus, como confunde Jesus com um fantasma, com um demônio. E por que isso é problema? Porque a gente acaba amarrando Jesus e soltando Satanás. A gente queima Jesus e solta o diabo, porque a gente não tem discernimento da batalha que a gente está enfrentando. Essa é um pouco diferente, porque nesta eles fizeram questão de levar Jesus com eles. Eles estão no meio de uma tempestade, mesmo assim com Jesus no barco. Essa é aquela que Jesus vai ser acordado aos berros. Jesus, ele fica de pé, né, no barco, você imagina a cena, e ele repreende o vento, ele manda uma aquieta, cala-te, aquieta-te, e houve uma bonança, uma calmaria, a cara dos discípulos, boca. Quem é esse? O texto termina com a pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Como é o nome dele, igreja? Jesus de Nazaré. Ele pode fazer essa tempestade quietar na sua vida. Ele tem poder para isso. Quantos creem nisso, digam amém. Mas aqui dentro dessa história, parece uma frase solta, está aqui essa afirmação que eu pedi para você repetir comigo. Havia também com ele outros barquinhos. Outros barquinhos. E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre o perigo da vitimização. Se eu pudesse colocar um tema, um título, eu gosto de trabalhar com isso, porque para mim serve como um endereço para onde a gente está indo, para onde eu quero que você vá comigo. Vença a vitimização. Vença ou vencendo a vitimização. O que eu quero dizer com vitimização? É o lugar de vitimismo, de vítima, onde tudo parece que o mundo conspira contra mim, onde parece que o meu problema é o pior do que o dos outros, sempre. Eu não sei se você já conversou com gente assim, a gente que está no altar, a gente que prega, de vez em quando a gente se depara com pessoas que estão nesse lugar, que não é um lugar físico, eu vou chamar de um lugar chamado vitimismo. E nesse lugar você começa a conversar com esse tipo de pessoa, com essa pessoa que está nesse lugar,
E ela disse assim, ó, eu tô com uma dor na perna. Aí você fala assim para ela, rapaz, eu tinha uma dor na perna, não é que Jesus me curou? Aí ele fala assim, não, mas você não está entendendo, a minha dor é no tutano do osso. A pessoa quase que quer um troféu, uma medalha, porque o problema dela é mais grave do planeta. E por que eu li essa frase com vocês? Porque essa frase, para mim, tão solta, ela é libertadora. Essa frase diz que nesse mar de tempestades existem outros barquinhos. E existem fases da vida da gente, irmãos, que parece que nós fomos premiados. Parece que dá tudo errado só com a gente. Parece. Parece que é só a gente que sofre. Parece que colocaram um alvo nas costas da gente e tudo que é capeta do inferno só mira a gente, esquece da humanidade. Já viu aquela frase que diz que parece que quando é para dar errado, parece que... Eu não sei qual é o seu momento hoje. E eu não quero também, pelo amor de Deus, grave o que eu estou te falando, diminuir a sua dor, a sua história, o seu passado de sofrimento. Eu não estou aqui para desdenhar de um problema, de uma luta, de uma tempestade. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, nesse mar, onde as ondas ferem o seu barco, existem outros barcos. Tem gente enfrentando luta também. Tem muita gente enfrentando problemas sérios, como os seus, e gente enfrentando problemas mais sérios ainda que os seus. Mas a pergunta não é, vamos fazer agora um concurso para ver qual que é o barquinho que tá pior na história? Qual é o barquinho que mais sofre dentro desse mar? Não, eu penso que nós não estamos num concurso de sofrimento. A pergunta hoje, eu penso que é para lá que a gente tem que conduzir, é se você quer uma mudança, você quer sair disso, você quer viver a vida que Deus tem para você. E se você quer viver a vida que Deus tem para você, eu estou te garantindo em nome de Jesus, não vai ser nesse lugar chamado vitimismo que você vai chegar lá. Você tem que sair desse lugar. Você é melhor do que a pena dos outros. Você é melhor do que dó dos outros. Jesus não fez você para que as pessoas tivessem pena de você. A Bíblia diz que ele morreu por você. E em Cristo Jesus, o texto sagrado diz que nós não somos só vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Acredite, isso tem que entrar no teu coração. Você é melhor do que isso. Só que você tem que tomar uma decisão. Às vezes a gente vem à igreja, a gente escuta os pastores e pensa, não, eu estou vindo na igreja, sei lá, faço as minhas correntes, as minhas campanhas, os meus atos de fé, e um dia a minha história vai mudar, mas toda mudança começa com mudança. Não existe mudança sem mudança. Esquisito o que eu estou falando, né? Mas é incoerente você querer desfrutar de algo novo, fazendo e vivendo do mesmo jeito. Se você quer uma história nova, você vai precisar dar um passo novo. E esse passo pode começar com uma decisão. A Bíblia diz que em Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel toma uma decisão no coração de não se contaminar, de não se perder. E eu amo esse texto porque esse foi eu também até esqueci de falar um pouquinho de mim para vocês aqui, mas nós ficamos 7 anos fora do país, acho que meu irmão deve ter falado para vocês, e pastoreamos uma igreja da Graça, numa cidadezinha do sul da Flórida. O nome não é tão conhecido, chamado Pompano Beach. E toda vez que alguém perguntava, onde é que vocês estão? A gente até se rendeu, falava assim, então perto de Miami, todo mundo conhece Miami. Mas Miami tem outra igreja, que é até uma igreja hispana. E nós estávamos numa cidade um pouquinho mais ao norte, chamada Pompano Beach, perto de Orlando. Orlando também já é uma cidade mais conhecida pelo turismo. E eu sei que indo para lá, no avião, Deus plantou no meu coração Daniel 1,8, dentre outros textos.
E porque a história de Daniel é fantástica. Eu não vou mergulhar na história de Daniel, porque eu tenho uma outra curtinha para contar para vocês. Mas eu considero, principalmente para quem está num ambiente diferente. Porque olha a história de Daniel. Daniel não está fazendo turismo da Babilônia, irmão. Daniel não está viajando, vamos tirando férias na Babilônia. Daniel, ele é arrancado da terra dele, da cultura dele, da família dele, do lugar que ele ama, da pátria dele. E ele, assim como outros jovens, os mais conhecidos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, a gente conhece mais na Bíblia, eles vão servir o rei na Babilônia. E ali Daniel toma uma decisão, e eu penso que todo crente tinha que tomar essa decisão. Olha, vocês podem tirar tudo de mim. Vocês podem me tirar da minha terra, até da convivência dos meus amigos, da minha família, da minha pátria, da minha cultura, da minha língua. Mas vocês não podem tirar de mim, o meu Deus, a minha fé. E ele coloca no coração, aqui, mesmo vivendo aqui, eu não vou me contaminar, eu não vou me perder. E toda mudança significativa na vida de alguém começa com uma decisão aqui, irmãos. A gente tem que assentar no coração. Essa é a expressão que a Almeida Revista e Corrigida usa. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Aqui no coração, quando você diz, eu não vou continuar nesse lugar. Eu não estou falando de um lugar físico necessariamente. Eu estou falando do lugar do vitimismo. Eu não vou permanecer nesse ambiente. Ele não é sadio para mim. Eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Mas isso começa com uma decisão. E eu quero te mostrar agora sim uma história. E essa é que nós vamos estudar hoje. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. A história só tem 2 versículos. Então é uma história bem curtinha. 1 Crônicas. Crônicas Antigo Testamento, né? Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis e Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Quem encontrou aí, diga amém. Deixa eu chegar lá também. Pronto, cheguei. Pronto. Vamos ler esses 2 versículos para a gente ter uma primeira ideia do texto. O texto diz assim, estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida, né? E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode dizer amém? Uma história fantástica. Verdade é que ele não aparece mais na Bíblia inteirinha. Se tivesse dentro de um outro contexto, talvez eu poderia dizer que ele não tivesse sido um personagem tão significante quanto eu entendo que foi. E por que eu entendo que ele foi muito significante? Pelo contexto aonde a história dele é mencionada. Você que lê a Bíblia sabe que nós estamos, 1 Crônicas, por exemplo, os capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, e até mesmo onde nós estamos agora, o capítulo 4, são capítulos de genealogia. O que é isso? Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Um nome mais difícil que o outro, irmãos. E se você quiser tentar, vamos tentar o capítulo 4, que a gente está no 4, né? Vamos ler o versículo primeiro, vamos tentar em voz alta, vamos ver como é que fica. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Iur e Sobal. Que mais? 2. E Reaías, filho de Sobal, gerou Jate, Jate gerou Almai, Laade. Essas são as famílias dos
Zorateus, olha que bonito. 3 agora. E estes foram os filhos do pai de Etã. E agora? Jezreel, Isma, Idibas, e era o nome da sua irmã. Isso aí que está na sua Bíblia aí. Você que está grávida, aproveite, né? Tem bastante nome e opção para você colocar os nomes. A qual é o ponto e por que eu estou lendo isso para você? Primeiro, uma vez eu estava até fazendo essas leituras anuais, né? E aí, na hora que chegou na genealogia, eu confesso para você, não adianta mentir para Deus, Deus sabe que eu estou falando é verdade, né? E aí, na hora que chegou na genealogia, eu assim, no escritório, lendo a Bíblia, falei assim, puxa vida, não entendo Deus, para que é isso aqui, né? Dá uma vontade de pular logo essa parte, porque não tem sentido nenhum. E aí, no meu coração, sabe, o Espírito Santo falou assim, para mim, é importante genealogia. Por que é importante isso aqui? Porque para mim, cada pessoa é importante. É interessante que Deus conhece você pelo nome. Deus te tem gravado na palma da sua mão. Isso é importante para Deus. Amém? E o texto, você tem uma ideia, nós estamos vindo de 4 capítulos de genealogia. E é assim, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, até chegar no versículo 9, onde nós lemos. E o 9 vai dizer, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. É como se estivesse assim, olhando para mim, fulano, gerou Jabes, parou, porque esse aqui a gente tem que fazer uma pausa para falar dele. Esse foi diferente. Esse fez a diferença. Esse foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ah, por quê? Porque Deus olhou para ele foi um sorteado, ele uma pessoa que o Senhor olhou e disse, eu fui com a tua cara, então vamos lá, você vai ser diferente. Não, na verdade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque quando você olha para a história do Jabes, você percebe ainda no 9, que a sua mãe colocou o nome dele de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. A tradução, a nova tradução na linguagem de hoje diz, a sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. O parto foi traumático. Eu sei que para nós homens é um pouco mais difícil entender isso. Eu acho que para as mulheres é mais fácil compreender essa frase. Porque um parto normal já é um parto que dói. Não sei, as irmãs podem falar melhor se tiveram um parto. E olha que hoje tem hack, peridural, hoje tem todo... Agora, naquela época não tinha nada disso. E esse parece um parto mais complicado do que o normal. O parto é tão complicado e vale a pena a gente entender, irmãos, que na nossa cultura ocidental a gente escolhe nome de criança, de filho, por gosto. Diferente da cultura da época. O nome era escolhido devido às circunstâncias do nascimento da criança. Por exemplo, lembra do nascimento de Jacó e Esaú? Os dois brigavam dentro da barriga da mãe. Aí nasce primeiro o Esaú. Aí na hora que tiram o Esaú vem todo cheio de pelo, cabelo, né? Peludo. Aí perguntam, como é que vai chamar? A mãe diz, Esaú. O que quer dizer Esaú? Cabeludo. Peludo. Aí vem agarrado assim o calcanhar, né? Do Esaú, o segundo filho. E esse, como é que vai chamar? Já vê se é a carinha dele assim. Aí você quer Jacó. Quer dizer Jacó, trapaceiro, enganador, usurpador. É esse que veio com a mãozinha agarrada ali. Então não é como hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos e escolhi o nome pelo gosto. Coloquei o primeiro Samuel, o segundo Gabriel. Bacana. Se tivesse um terceiro, seria alguma coisa com El. E como a gente lá não sabe fazer menina, só sai menino, então ia ser um anjo, não sei o que, do El, alguma coisa assim. Mas é gosto. Isso é uma questão de gosto. Aqui não. O parto foi tão traumático, tão complicado. Essa mulher está sofrendo. Ai, que dor! Aí na hora que finalmente o menino nasceu. Ai, como é que vai chamar? Ai, dor, Jabes. Onde esse homem entra? Qual é a tua graça? Qual é o teu nome? Jabes. Deve ter doído, hein?
Qual é o ponto? O ponto é, você pode ter tido uma origem de dor, de sofrimento. Mas é você que vai escolher permanecer nesse lugar ou não. Você pode ter uma história muito triste para contar. E a gente que é pastor, a gente escuta muita história triste. Mas você vai decidir, no final das contas, ficar lá ou não. Eu conheço muitas pessoas, e vocês também devem conhecer, pessoas que você está conversando com elas e elas acabam se escondendo atrás de um passado de dor. É que você não está entendendo. Vovô era assim, papai e mamãe, a minha infância. E eu repito o que disse no início, o propósito aqui não é desmerecer ou diminuir sua dor. Mas, como um instrumento de Deus, eu tenho que dizer para você, se você quiser ajuda mesmo, não vai ser de alguém que te deixe no mesmo lugar. Amigo ou pessoas enviadas de Deus serão aquelas que vão apontar para você a possibilidade de um futuro diferente, mesmo você tendo um passado traumático, uma história difícil. Você pode escolher não permanecer nesse lugar. Por isso que eu amo Jabes. Porque ele, a despeito de toda dor, a despeito do seu início, a despeito do seu sofrimento, da sua história de trauma, ele podia ter escolhido permanecer nesse lugar de vitimismo. É que você não sabe, meu nome é esse, porque doeu, é complicado, as circunstâncias da minha vida, a minha infância, porque isso, porque aquilo outro. Ou você pode tomar uma decisão hoje. Eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Isso vem com uma decisão. E o que o Jabes faz para alcançar isso? A Bíblia diz no verso seguinte, e o texto vai dizer que Jabes invocou o Deus de Israel. Toda mudança significativa, gente, começa com a ajuda de Deus. A gente tem que pôr isso no coração. Sem Deus você não pode nada. A gente podia ficar aqui falando sobre uma mensagem de autoajuda, mas eu prefiro falar com vocês sobre uma mensagem de ajuda do alto, porque o que nós precisamos é ajuda de Deus. Ele diz em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Não, nem você vai fazer, você vai se Deus te ajudar. Você pode todas as coisas se Ele te fortalecer, naquele que te fortalece. Se Deus não entrar nesse jogo, se Deus não entrar nesse projeto, se Deus não abençoar você com força, não vai resolver. Salmo 127, 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que tentam edificar. Você percebe que a gente pode se esforçar em vão? A gente pode tentar mudar de vida em vão. Quando que eu me esforço em vão? Quando eu não busco, eu não invoco, eu não tenho favor. Eu não tenho Deus comigo do meu lado. E aqui eu gostaria de separar para vocês 3 pontos nessa oração e queria que você gravasse isso no seu coração e nós vamos orar. De uma maneira breve, a primeira coisa que eu quero que você anote. Primeira coisa de 4. Amém, irmãos? Primeiro ponto de 4, rapidinho, tá, irmãos? Esse versículo agora é de número 10. Primeiro ponto, se você gosta de anotar, anote isso. Primeira coisa, para mudar, peça ajuda a Deus. Número 1, peça ajuda a Deus. De novo, vamos repetir? Peça ajuda a Deus. O texto diz, no verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Tudo começa com ajuda divina. Você vai deixar marcado, sempre marcado Jabes em 1 Crônicas, enquanto a gente dá alguns exemplos. Em João capítulo 5, vamos abrir rapidinho lá? Ou eu leio para vocês aqui, fica mais fácil, tranquilo. João 5,5. João 5,5. Falando do primeiro ponto, de 4, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Pedir ajuda a Deus. Precisamos da ajuda do Senhor.
Sem mim nada podeis fazer. Não existe mudança significativa se Deus não entrar no projeto. Deus tem que entrar no projeto. Então você se esforça, eu vou me libertar. Não existe me libertar. Como assim me libertar? Se você se libertar, para que Jesus morreu por você? É como se você estivesse dizendo para Deus, por mim não precisou nem dele morrer na cruz, porque eu me liberto. Eu me resolvo. E ninguém se resolve, irmão. Nós precisamos de Deus. A gente precisa de Jesus. A gente precisa de ajuda. Amém? João 5,5 traz alguém que eu entendo estar mordido pela vitimização. Eu vou te mostrar, pelo menos é o que eu entendo e enxergo aqui. João 5,5 diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Quanto tempo, igreja? 38 anos. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Vamos parar um pouquinho aqui. Essa é a história do tanque de Betesda. Um lugar onde vários enfermos estavam esperando o movimento das águas. Cria-se que de tempo em tempo, e a Bíblia diz isso, o anjo descia, agitava a água, e o primeiro que pulasse dentro do movimento das águas era sarado de qualquer doença, qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali, texto que eu li no verso 5, um homem, 38 anos. Eu pergunto, fazendo o que ali? Esperando. Esperando o quê? O movimento das águas que o anjo fazia. Algum problema de participar de um movimento que o anjo da igreja faz? Não. O problema é ficar viciado em movimento. O problema é você começar a acreditar que a sua vida só vai mudar se tiver movimento. O problema é você ficar viciado em anjo. Cadê o cara que falaram que o cara vai, pisca o olho e minha vida muda? Isso não existe. Mas tem gente buscando isso. Está alguém hoje aqui maior do que qualquer movimento e qualquer anjo. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E quando Jesus passou por ali, Jesus, sabendo que ele estava 38 anos assim, Jesus disse: você quer ser curado, quer ficar são? A pergunta é muito simples e direta. E a resposta dele me parece muito interessante, porque ele responde: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Quem está falando de tanque, irmãos? Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 2 sinais de vitimização. Primeiro sinal, ele diz: ninguém me coloca lá. É como se ele estivesse dizendo: ninguém me ajuda. Ah, minha vida está assim porque ninguém me ajuda. Pensa numa frase que a gente escuta demais. Porque, pastor, se as pessoas nessa igreja ajudassem mais, pastor, aí a minha vida... Quer dizer, a culpa então é dos outros. É mais fácil. É mais fácil. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do pastor, a culpa é do marido, a culpa... E eu não estou isentando essa turma de culpa. O problema que eu estou dizendo que a gente precisa apontar para ele é: se você quer uma vida diferente, você tem que mudar. Começa por você. Você tem que tomar uma decisão. Ao invés de ficar dizendo: ninguém me ajuda, ninguém me joga no tanque, porque se tivesse oportunidade, se a minha empresa olhasse para mim, porque se o pessoal abrisse a porta, porque se tivesse... Nesse lugar que você está, não tem mudança de vida para você. Nesse lugar que você decidiu permanecer, não tem história nova para você. E outro ponto que eu vejo, sintoma, ele diz: quando eu estou descendo, pula outro antes de mim. É como se ele estivesse dizendo: eles não respeitam nem a senha que eu peguei. 38 anos que eu estou aqui na fila. E eles cortam a fila da gente. O negócio aqui, ninguém tem educação. Os caras chegou ontem, já estão servindo, e eu estou aqui, ninguém olha para mim. É como se alguém pudesse cortar sua vez no reino de Deus. Isso não existe. Você não pode acreditar nisso. O que Deus tem para você, Deus tem para você. Como assim alguém cortou sua vez? É como se Deus tivesse um estoque. E peraí, acabou, por hoje deu, amanhã tem, vamos procurar mais e encher o celeiro para amanhã distribuir. Não existe isso com Deus. E você precisa acreditar que o que Deus tem para você, nenhum ser humano pode tomar de você. Esse negócio de cortam a minha voz,
a minha vez, pulam na minha frente. Isso não pode entrar no teu coração. Isso te deixa num lugar de vítima. Eu até faço tudo direitinho, vou na igreja, estou lá sendo fiel. Já tem mais de ano, já, mas interessante. Olha para os outros, mas ninguém olha para mim. E o duro é que você vai encontrar gente que vai abraçar vocês. Aí abraça e chora junto. E você pensa, fulano é meu amigo. Fulano é um demônio na sua vida. Se ele te amasse, ele diria, rapaz, levanta a tua cabeça, toma vergonha, vamos embora, vamos para frente. Porque nesse lugar você não vai viver a vida que Deus tem para você. Deus falou com Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Sai desse lugar, cara, eu tenho um Davi para você ungir. Cara, tem um Davi para você esperando por você. E você está preso no vitimismo, pensando que Saul era tudo de bom que Deus tinha para você. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é uma decisão que você tem que tomar. E ela começa pedindo ajuda a Deus. Jesus passou por ele e disse, você quer? A decisão é simples. Jesus, eu quero. Eu não preciso de mais nada se eu tenho Jesus. Obrigado pelo tanque, agradeço os movimentos, muito obrigado, eu creio, existe bênção em tudo isso, mas se eu tenho Jesus do meu lado, eu tenho toda a força, eu tenho todo o amparo, eu tenho todo o suporte que preciso para ficar de pé e levar a vida que Deus tem para mim. Número 2, são 4, eu vou correr. Volta lá para 1 Crônicas 4:10. 4:10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, primeira coisa, tem que invocar Deus, pedir ajuda a Deus. Segunda coisa, anota aí, número 2. Primeira coisa que ele diz aqui, ó. Se me abençoares muitíssimo. Número 2, anota aí. Peça a bênção de Deus. Entenda o que é bênção. Bênção é favor. Agora deixa eu te explicar uma coisa rapidão. Deixe isso anotado. Eu entendo, irmãos, que muita gente, infelizmente, e aí a culpa é um pouco nossa, pastores, acabaram indo para um extremo ruim. Qual é o extremo? Qual é o extremo? É onde eu só busco a Deus pelas coisas que Deus tem para me dar. Isso é um extremo. É onde eu faço uma aliança por interesse. É onde eu sirvo ao Senhor de olho nos bens que o Senhor tem. Isso é errado? É errado. Imagina você casar com alguém de olho no que essa pessoa tem. Não, normalmente você se casa por amor. E você deve servir ao Senhor por amor. Mas tem gente que vem à igreja, se aproxima de Deus de olho nas coisas de Deus. Muito, repito, por falta nossa, por conta de um convite desalinhado. Vem, que suas contas vão ser pagas. Vem, que o seu problema vai ser resolvido. E tem verdade nisso? Tem, porque todos nós aqui temos testemunhos para contar. De como Deus nos abençoou, amém ou não amém? De como Deus mudou a nossa sorte. Mas evangelho é só isso? Não. 1000 vezes não. Agora, querendo sair desse extremo, olha o problema que a gente tem que diagnosticar e apontar. Querendo sair desse lado extremo, onde eu busco a Deus só pelas coisas que Ele me dá, a igreja, boa parte da igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja da graça, eu estou falando igreja de Jesus, num contexto geral. Boa parte da igreja foi para o outro extremo. Olha o outro extremo, olha o problema do outro extremo. Eu não quero nada de Deus. Eu não quero nada. Não precisa nem me dar nada. Assim. Parece bonito, parece espiritual, mas não é bíblico. Porque Hebreus 11 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa para você, para quem busca Ele. E é errado você buscar o favor e a bênção de Deus? Não! O problema é buscar só isso. Mas não é errado. Por quê? Porque o nosso Deus quer nos abençoar.
Pode dizer amém, irmãos? Ele tem bênção para dar. E aí eu olho para o Jabes e ele sai. Primeiro eu invoco a Deus, eu quero mudar. Eu não vou ficar nesse lugar de dor. Aí número 2, o que ele faz? Ele diz, Deus, se o Senhor me abençoar, olha a palavra que ele usa, muitíssimo, com força. Deus pode te abençoar muito. Irmãos, eu comecei a orar isso por mim. Eu e a Camila, antes da gente deitar, dormir, a gente diz, Deus, é verdade. O Senhor pode nos abençoar num nível com força. A gente pode encontrar um favor de Deus. Irmão, é tão bom viver debaixo do favor, porque ser abençoado é receber um favor de Deus. Viver debaixo de bênção é viver debaixo do favor de Deus. É ser favorecido. Irmão, se é legal quando você é favorecido numa empresa, você imagina você ser favorecido por Deus. Eu não estou falando de uma questão de mérito, eu estou falando de um favor, uma graça derramada sobre a sua vida. Você pode pedir, Jabes pediu. Se o Senhor me abençoar, muitíssimo. Então, número 2, peça para Deus te abençoar. Peça. Me abençoa, Deus. Abençoa minha família. Abençoa meu casamento. Abençoa meu ministério. Abençoa, Deus. E Deus pode abençoar você? Muitíssimo. Muitíssimo. Número 3. Ainda no versículo 10, ele segue dizendo, e os meus termos amplificares. Escute. Há uma frase que nós vamos encontrar um ajuste nela hoje aqui. E a frase, ela está em Josué 1, depois você pode ler, em nome dessa frase as pessoas acabaram pregando assim. Todo lugar que você colocar a planta dos pés, vou-lo tenho dado. Aí as pessoas não leem o resto e já, é todo lugar mesmo, colocou a planta dos pés, tá, mas o próximo versículo vai dizer, desde aqui até ali. Desde aqui até ali. Será o vosso termo. Então existem limites e termos estabelecidos por Deus. Um dia a gente pode, se Deus assim permitir, falar sobre a importância de estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção dele, o favor dele. Agora, quando eu olho para Jabes ele está dizendo, Senhor, amplia os meus termos. Entenda por termos aqui os meus limites. E vamos enxergar aqui um pouquinho, com a sua ajuda aqui, né? Amplia a minha capacidade. Se você ler Mateus 25, você vai perceber na parábola dos talentos que capacidade é uma coisa que o Senhor distribui talentos segundo a capacidade de cada um. Em Lucas, no capítulo 5, a Bíblia conta a história da pesca maravilhosa. Nós já conhecemos a história, eram 2 barcos, Jesus entra no de Pedro, eles passaram a noite toda, não pegaram nada. E aí eles começam, Jesus dá uma palavra, volta, tenta de novo, já tentei, a noite toda, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele lança a rede, sobre a palavra a rede vem cheia, conhecemos a história. Quando a rede vem cheia, ele enche o barco dele, a Bíblia segue a história dizendo que ele faz um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Lembram desse pedaço? E graças a Deus, os companheiros vieram ajudar, encostaram o barco, eles dividem a carga. Atenção, olhando para o pastor William, ó, oração de doido, oração de doido. O Pedro está com o barco lotado e ele grita, nome do Senhor, peixe, mais peixe, mais peixe. Não dá. Por que não dá? Conta para mim. Porque o barco está cheio, a Bíblia diz, quase ia a pique. Quase estava afundando. Então essa é uma oração que Deus não pode responder por amor a você. Por quê? Porque não tem mais capacidade no barco. Não cabe mais um lambari. Se Deus mandar um peixinho no seu barco, Deus vai te ver naufragando. Não há condição de você ter mais. Mas então eu não posso, eu não quero que eu tenha mais. Não, Deus quer te dar Deus pode te abençoar muitíssimo. Você só tem que acertar a oração. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, ao invés de você pedir peixe, pede antes um barco maior. O que Jabes está fazendo? Amplia
os meus termos. Então, se você não tem condição hoje, cara, você trabalha com 2 pessoas na sua lojinha. Eu quero ser o maior empresário, mas essas 2 pessoas estão quase te infartando. Você chega em casa, não fala com ninguém, dando voadora nos filhos. Como que Deus vai te dar 100 empregados para você tomar conta? Então você vai precisar trabalhar primeiro a sua estrutura. Você não está pronto. E como eu vou embora mesmo, eu falo. E depois o meu mano arruma. Então ore a Deus e peça como Jabes: Deus, amplia o que precisa ser ampliado, amplia a minha capacidade, amplia, Senhor, minha paciência. Amplia, Senhor, meu tato com pessoas. Amplia, Senhor, meu conhecimento sobre finanças, investimento. Amplia. Você pode estar pedindo errado, com a motivação certa. Número 4. Ele termina a oração dizendo: e da tua mão, estou no verso 10 ainda, né? E da tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Vamos ficar com essa última frase: fizeres que do mal não seja aflito. Eu vejo esse princípio de oração no Pai Nosso ensinado por Jesus. Jesus ora, vocês lembram do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, ofensas, dependendo de como você aprendeu, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Ó a frase: livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Livra-nos do mal. Um dia eu estou indo para a igreja, no meu coração, estou dirigindo, pedindo a Deus: Deus, dá uma palavra para pregar hoje. Porque não é assim, irmão, a vida de pastor é guerra. Gente que acha que a gente vem aqui e todo dia pula-se mensagem, Bíblia da cabeça. Não é assim, não. Acho que, meu Deus, eu estava no carro, meu Deus, me dá aí uma palavra, queria compartilhar com os irmãos na igreja, fala comigo, me dá uma direção. E ver essa frase do meu coração: me livra do mal, me livra do mal, me livra do mal, me livra do mal. E entrou no meu coração a ideia, e eu creio nessa ideia a partir de então, de que eu não preciso enfrentar toda a batalha, toda hora na minha vida. Existem males dos quais Deus pode e quer me livrar. Vou repetir. Existem males dos quais Deus pode e quer me livrar. Eu não posso pregar para você que Deus vai nos livrar de tudo nessa vida. Isso é mentira. Jesus também disse: no mundo tereis aflições. E até faz parte de um processo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de melhora do ser humano. A gente cresce, a gente se aproxima de Deus. Agora, eu posso dizer uma coisa para você. Existem guerras das quais Deus pode e quer te livrar. E tem muita batalha, por favor, entenda o que eu vou falar, que a gente entra de cabeção que a gente é. De coração duro que a gente é. Tem gente que gosta de um rolo, irmão. Tem gente que gosta de uma confusão, um imã. Tem gente que não pode ver uma confusão. Confusão. Acabou a confusão? Não, continua, que eu gosto de confusão. Ele gosta de confusão. Onde tem confusão? Se pode escrever, o nome dele está lá. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido rei, os filhos de Belial não trouxeram presentes para ele. Não sei se você lembra dessa história. E aí o texto diz que Saul se fez como surdo. Nesse ponto, e ele ainda era um homem de Deus, Saul está certíssimo. Por quê? Porque não é tudo que você tem que ouvir. Não é toda briga que você tem que comprar. Não é toda guerra que você tem que entrar. Então deixa eu te falar uma coisa: se entrar no teu coração, você agarra. Escolha com discernimento as batalhas que você vai lutar. Tem coisa que não vale a pena. Você vai gastar a sua força, você vai gastar a sua energia, você vai gastar o seu tempo, a sua disposição. Você vai sair descansado, esgotado,
Aí na hora que aparecer uma batalha que você tem que travar, você não está bem. Você não está bem. Por quê? Porque você gastou força, energia numa guerra da qual Deus podia te poupar, mas você entrou. Então aprenda a orar como Jesus nos ensinou. Me livra do mal. Me livra, Deus, de guerras e batalhas desnecessárias na minha vida. Me livra, Senhor, de situações, meu Pai, e me dê discernimento de situações que eu não preciso entrar. Eu não preciso de estar presente em tudo. Eu não preciso de comprar toda a batalha. Senhor, me livra, me poupa daquelas que o Senhor entender que eu não preciso. Só que você tem que ter esse tato, esse discernimento. E Deus pode te dar. Como é que a história do Jabes termina? Termina assim, versículo 10, finalzinho, e nós vamos orar. Termina com essa frase. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Pois é, glória a Deus, né? Este aí é meu mano mais velho. Às vezes tem pessoas que fazem mistura, né? Já por várias vezes eu recebi depoimentos que era para ele e ele recebeu depoimentos que era para mim, por várias vezes, né? Talvez pelo fato do Sodré. A verdade, Sodré é o nosso sobrenome. Vou revelar, uma revelação bombástica, hein? Meu primeiro nome é Wellington e o primeiro nome dele é William. Ficou em casa lá tudo W. William, Wellington e Wesley, que é o caçula. E o sobrenome Sodré, claro, de todos nós. E desde a época do Clipe Hit, acabou que ficou Sodré, Sodré, Sodré e acabou usando menos o Wellington. Mas por isso que às vezes isso acontece. Mas acredito que a mensagem lhe tocou, hein? Depois você pode rever essa mensagem e qualquer outra nesse link que aparece aí na sua tela. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? Amado Deus, obrigado. Eu só tenho a te agradecer porque o Senhor tem sido fantástico conosco. O Senhor usou o culto de hoje, usou a mensagem de hoje, tratou conosco, foi festivo para mim pelo fato de estar em família, mas foi também divino para a Igreja de Cristo que recebeu a sua mensagem. Obrigado, Senhor. Meu mano já voltou às suas atividades na sua igreja, eu daqui também, e a mensagem ficou guardada em nosso coração. Obrigado, Senhor, e amém. Amém? Deus te abençoe, viu? Rede social até do meu mano eu deixo aí caso você queira também contactá-lo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre. Que o Senhor te abençoe. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.